Amém? Mateus 18, 21. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E depois de responder isso, Jesus conta uma parábola de um homem que, de uma maneira resumida, a seguir esses versículos está lá, de um homem que perdoou muito, de um homem que perdoou completamente o seu servo. Mas depois esse servo não perdoou o seu próximo. Então Jesus basicamente diz para Pedro: Pedro, tu foste perdoado sem medida. Como agora queres quantificar aquilo que vais perdoar? Foste perdoado infinitamente. Foste perdoado de uma maneira sem cálculo, sem número. Como agora? Queres perguntar até 7? Não, não é até 7. Até 70 vezes 7. Há uma luta, ou há uma batalha entre o homem finito vezes o Deus infinito, não é? E ao longo de toda a história nós vemos isso. De alguma maneira queremos quantificar. Quantas vezes eu devo fazer isso? Quantas vezes? Até 7? Não. Até 70 vezes 7. Não é? E como a Lina dizia, Deus nos amou com tudo que é aquilo que Ele tem. Deus nos amou de uma maneira sem igual. Eu não sei quais são os versículos que vocês mais gostam, que são rema para as vossas vidas. Mas normalmente, esses versículos que mais gostamos, diz-nos exatamente essa maneira e mostra-nos esse caráter infinito de Deus. Por exemplo, um dos versículos que todos nós gostamos, eu sei que todos nós gostamos, é aquele que diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Quantos dias, Senhor? Até quantas vezes a tua misericórdia se renova? Até 7? Todas. Até onde? Até onde? Todos os dias. Mas quanto isso é? É tudo. É infinito. Aprendemos e gostamos muito quando vemos que o amor de Deus tudo crê. Tudo sofre. Tudo espera. Tudo suporta. Mas qual é a quantidade? Tudo. Então nada contra o pastor 7. Mas vamos usar então nessa mensagem, o meu desafio é: não sejamos 7. Sejamos 70 vezes 7. Ok? Obviamente que isso vocês perceberam. Amém. Mas quando nós falamos de ir além, ou antes disso, quando preparava essa mensagem, orava e falava: Deus, o que devo falar? Porque mais uma mensagem, boa ou má, mas mais uma palavra. O que tu queres mesmo dizer? O que eu devo mesmo dizer? Demore muito ou demore pouco, é isso que eu quero. Tivemos um retiro há poucos dias e foi tremendo o retiro. E depois no nosso grupo de vida, o que mais gostamos no retiro? Estávamos a falar. E o que mais gostamos é que sentimos que foi Deus que planeou, foi Deus que organizou, foi Deus que falou. E isso
é suficiente. É isso que nós queremos, se é bonito, se é feio, se a palavra é longa ou não. Nós queremos é que Deus esteja aqui. Deus esteja a ministrar. E eu sei que nessa mensagem Deus vai falar. E o que eu sinto nesse momento mesmo, neste momento, é que Deus quer responder muitas indagações que nós temos. Talvez estejas a perguntar a Deus, por que isso? Por que aquilo? Deus hoje quer responder-te. Deus hoje quer falar conosco. Amém? E quando eu perguntava, qual é a base dessa mensagem? O que é o mais importante? Irmãos, de uma maneira muito viva, eu ouvi a doce voz do Espírito Santo. Aquela voz suave, a dizer o seguinte: o limite não é o mandamento. O limite é o Deus do mandamento. O limite não é o mandamento, mas o Deus do mandamento. O limite não é 7. O limite não é um número, uma quantidade. É ir além. E eu acho que o que Deus está a falar conosco hoje também, pelo aquilo que nós já ouvimos, é que Ele quer que nós vamos além. Que nós deixamos de olhar para uma caixa, deixamos de olhar o 7, para ser 70 vezes 7, que nós possamos ver além. Talvez nós não estamos a conseguir alcançar aquilo que nós queremos, porque só estamos a ver aquilo que nós queremos. Temos que ver além, para alcançar aquilo que nós queremos. Amém? E é algo nesse sentido que eu quero partilhar, é algo nesse sentido que Deus tem colocado no meu coração. Mas sempre, quando nós falamos em ir além, em sair da caixa, quase que nós fazemos uma separação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque falamos que antes era lei, e agora com Jesus, e quase que automaticamente pensamos, não, nós não estamos dentro de uma caixa, porque agora Jesus já morreu, nós temos a revelação. Talvez não seja bem assim. Talvez havia pessoas antes de Jesus que já tiveram a revelação de ir além. E talvez hoje, nós, depois de Jesus, podemos não ter essa revelação de ir além. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero falar sobre algumas pessoas do Antigo Testamento. Portanto, vamos começar em Deuteronômio. Versículo 5. Capítulo 5. Obrigado. Capítulo 5, verso 23. Antes de ler essa passagem, deixa eu explicar aquilo que estava a acontecer antes do versículo que eu vou ler. Deus estava a dar os mandamentos a Moisés. Deus apareceu com glória, com honra, com relâmpagos, com força. Estava a dar vários mandamentos, várias leis. 5:23. E mandamentos são coisas boas. Ok? Então, Deus apareceu de uma maneira poderosa. E deu os mandamentos. Depois disso, lemos a partir do 23. E sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas, e vindo o monte ardendo em fogo, vos achegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões. E disseste: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este permanece vivo. Uau! Deus dá os mandamentos a Moisés e aparece com fogo, com um monte fumegante, com aquele poder. E chega todo Israel diante de Moisés e fala: hoje nós vimos que Deus fala com o homem e ele permanece vivo. O que vem a seguir a isso?
Vamos festejar, vamos passar a noite adentro, dando glória a Deus, porque hoje não só nós ouvimos regras, mas experimentamos a presença, nós ouvimos a voz de Deus, meu Deus, que poder! Mas se nós continuarmos os versículos, eles perguntam, agora pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Eles acabaram de dizer que o homem ouviu e não morreu. Como que estão a falar isso? Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando no meio do fogo, como nós e ficou vivo? Eles acabaram de ficar vivos. Eles acabaram de ouvir a voz de Deus e ficar vivos. A seguir a isso, ele disse a Moisés, chega-te tu e ouve tudo quanto disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que ele disser o Senhor nosso Deus. E ouviremos e o cumpriremos. Então eles falaram, pastor Sete, isso tudo é muito bom, mas isso de ouvir Deus é muito desconfortável. Isso de ouvir Deus, ora eu devo fazer uma coisa, ora depois eu tenho que ir além, depois eu tenho que obedecer mais ainda. Ouve lá tu. E fala aquilo que nós devemos fazer. Isso de ir para 70 vezes 7 não é muito bom. Eu quero saber até onde eu devo ir. Eu quero saber até onde, até 7. Porque isso de ir além não. Ouve, Moisés, tu, aquilo que o Senhor tem. E aquilo que o Senhor disser, tintim por tintim, nós faremos. Eles fizeram? Não fizeram. Porque se o nosso foco, se o nosso limite, como homem limitado, for o mandamento, nós não vamos cumprir. O nosso limite tem que ser o Deus do mandamento. O nosso limite não pode ser a caixa do 7. O nosso limite não pode ser a caixa da religiosidade. Temos que aprender a ir além. Moisés teve essa revelação. É importante frisarmos que o povo teve medo. Eu acho que foi algo marado aqui mesmo. Algo espiritual, só pode. Eles acabaram de dizer, Moisés, que bom que ouvimos Deus e não morremos. E a seguir, quem ouviria Deus? Íamos morrer. O medo fez eles ficarem cegos. O medo fez eles não se moverem. Portanto, quando Pedro diz, Senhor, até quanto? Até 7. Parece ser algo bom. Pedro pensa que está a fazer algo bom. Que está a colocar um número que vai o ajudar a saber até onde ele deve ir. Que vai o ajudar a ter ânimo nas situações de perdoar. Que vai ajudar. Mas, na verdade, atrapalha. Portanto, sempre que nós colocamos limites, sempre que nós nos colocamos dentro de uma caixa, sempre que nós olhamos apenas para as regras, nós estamos a limitar-nos. Isso não é bom. Por mais que nós pensamos que estamos a ajudar-nos, não estamos. E não tem nada a ver com o Antigo e Novo Testamento, irmão. Não tem nada a ver com antes ou pós-Jesus. Os irmãos sabem que podemos ir além ou não, antes de Jesus ou depois de Jesus. Nós sabemos disso. Obviamente que a revelação de Jesus nos ajuda de uma maneira tremenda. Mas não podemos tomar as coisas por garantidas só porque sim. Portanto, muitas vezes o medo faz que não vejamos além. Apenas vejamos ali, o 7. E eu acho que Deus está a falar hoje. Olhe além. Olhe além. Chega-te tu e ouve tudo que disser o Senhor Deus. E tu nos dirás tudo que ele disser o Senhor nosso Deus. E ouviremos e o cumpriremos. Amém?
Uma pessoa que eu gostava de partilhar, que mesmo no Antigo Testamento teve essa revelação de ir além, rapidamente, quero partilhar, é David. David percebeu e entendeu e saiu da caixa do 7 para viver os 70 vezes 7. Vamos abrir rapidamente. Aleluia. Em 1 Samuel, capítulo 24. Amém? Então o que acontecia? Não sei quantos todos conhecem bem a história de Davi, quase todos. Saul perseguia Davi. Saul sabia que Davi tinha sido ungido e que depois a malta cantava: Saul matou 1000, Davi 10.000, né? E Saul começou a ficar: epa, Davi tá com muita força, eu vou atrás dele. Então estamos a falar de uma fase em que o rei Saul procurava matar Davi, e sendo que Davi tinha sido ungido. 1 Samuel 24 foi uma altura em que, na perseguição, Davi apanhou o exército de Saul e Saul a dormir. Ok? Então, no versículo 4, diz assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e falha-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, pois, que depois o coração doeu a Davi. Como diz a vossa Bíblia? Sucedeu, porém, que o coração doeu. Também diz assim? Amém? Por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde, que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. Obviamente que depois disso, Davi aproveitou da situação, saiu. Saul, olha, estou aqui com um pedaço do teu manto. Doeu o coração, mas já que ele cortou, ele aproveitou, não é? Olha que eu não te fiz mal nenhum. E Saul lá chorou, lá falou que não ia perseguir mais Davi. Mas por causa dessa atitude de Davi, Saul no versículo 20 diz assim: Agora, pois, eu bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Davi foi além. Ele tinha toda a legalidade. Não está escrito em lado nenhum que ele não podia matar o ungido. Naquela situação, naquela realidade. Mas ele saiu da caixa do 7, porque ele estava sensível e o seu coração doeu. Isso não estava escrito em lado nenhum, mas o seu coração doeu. E ele ficou sensível. E não matou Saul. Foi além, amém? Mas parou por aqui? Não. No capítulo 26, aconteceu exatamente a mesma coisa. Apesar de Saul dizer que não ia mais atrás de Davi, ele foi. E no versículo 8, mais uma vez alguém disse a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não a ferirei a segunda vez. O mais engraçado é que nessas ocasiões, até a profecia. Até alguém fala para Davi: Davi, é aquele dia que o Senhor falou, que Deus te entregou na mão do seu inimigo. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará,
em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde, de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, tome essa lança e a sua cabeceira, e etc. Até onde nós devemos honrar o ungido do Senhor? Até quando ele tem razão? Até quando a presença de Deus está com ele? Até quando? Até quando ele começa a nos perseguir? Até quando a unção deixa? Até 7? Ou até 70 vezes 7? Davi entendeu que quem tinha levantado não tinha sido o homem. E quem devia tirar também não devia ser o homem. Incrível a revelação de Davi para ir além. Para não ver as coisas dentro de uma caixa. E é isso que eu estou a dizer em todas as áreas da nossa vida. Estar sensível também, não apenas a regras, mas ver aquilo que o nosso coração dói. E se doeu é porque tem algum motivo. Estarmos sensíveis. Mas parou por aqui? Não. De uma maneira resumida, Saul suicidou-se. Mas como todos sabiam que Davi ia ser rei, alguém viu Saul morto e resolveu mentir para Davi. Resolveu falar que tinha sido um homenzinho, um senhor, um homem, sei lá como eu digo. Viu Saul morto? Não, essa é a minha oportunidade de fazer aqui uma média com Davi. Então ele pegou a roupa de Saul, pegou a coroa, levou a Davi. E Davi falou: o que aconteceu? Ele falou: olha, Saul estava quase a morrer, pediu que eu matasse, eu o matei. Mas eu trouxe aqui as tuas vestes, e as vestes dele e a coroa ao meu senhor. Davi matou. E Davi falou: como não temeste estender a mão contra o ungido do Senhor? Ah, mas ele pediu. Não interessa. Como? Então, Davi foi muito além daquilo que é normal. Teve essa revelação. E quem mais? Quem mais que teve essa revelação? Digam lá algumas pessoas, vocês, que vocês acham que foram além. Josué? Quem mais? Quem mais? Daniel? Abraão? José? Vamos abrir em Hebreus 11. Jesus. Hebreus 11, versículo 1, diz assim. Vou ler muitos versículos, preciso que me acompanhem. Né? Amém? Vão me acompanhando, de vez em quando eu vou saltar, mas vamos falando sobre isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo foi feito pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício de Caim. Abel, pela fé. Pela fé Enoque, versículo 5, foi translatado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o translatara. Versículo 6, ora sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 7, pela fé
Noé, devidamente avisado das coisas ainda que não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca. Não estava escrito em lado nenhum que ele devia fazer a arca. Mas Deus falou com ele. Deus falou com ele. E ele podia dizer, não se ouve nada desse lado. Mas ele foi além. Versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que devia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Onde estava escrito isso? Em que mandamento? Pela fé habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude, versículo 11, de conceber e deu à luz, já fora da idade. Foi além. Versículo 13. 14. 15. 17. Pela fé Abraão ofereceu a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí em figura ele o recobrou. Pela fé Isaac abençoou a Jacó, Esaú no tocante das coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos. Pela fé José, versículo 22, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, de que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo, do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, e que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Fartar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos, ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, e montes, e pelas covas e cavernas na terra. Amém? O que me chama a atenção é que, com exceção de alguns poucos casos, eles são considerados heróis da fé, não por terem seguido um mandamento específico, mas por terem seguido o mandamento e terem chegado perto de Deus e terem obedecido a voz do Senhor. A arca de Noé, mais Abraão, que deixou a terra, a fé
dos pais de Moisés? Todos esses saíram da caixa dos 7 para ir para os 70 vezes 7. Todos esses viram além do que o 7. Agora minha pergunta é: e agora? Estou a lembrar que de uma vez nós fomos num encontro onde o João Carvalho, que é uma pessoa muito direta, e estávamos a falar dos nossos pecados e que éramos pecadores, e a verdade é que acabou o tempo daquela palestra e tivemos que parar por ali. Então ele olhou para nós e falou: e agora? E agora? Por quê? Nós não somos Moisés, não somos Davi, não estamos em lugares de... Não estou em lugar assim de destaque. Isso, se calhar, era só para pessoas que fizeram esses atos, essas bravuras. Mas, se calhar, nós olhamos para isso e isso não nos encoraja, porque pensamos: eu estou muito longe disso. E agora? Vamos olhar para aquilo que Jesus fala sobre um pouco disso que estamos a falar aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias. Estou a terminar, irmãos. Não esmoreçam. Amém? Vamos abrir em Mateus capítulo 22. É muito importante abrirmos aqui. 22, 36. Eu acho que a chave para muitas das nossas perguntas estão aqui agora. Ok? A chave para muita coisa. Portanto, vamos ler e ouvir com convite de ouvir. Mateus 22, 36 diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? O que Jesus vai dizer? Vai falar: não, todos os mandamentos são importantes. Porque são. Não é? Não, porque se falarmos que uns são mais importantes que outros, as pessoas vão focar mais em um e nos outros. Eu estou a falar aqui sobre mandamentos, sobre até 7 com algum cuidado, para não passar a ideia de que os mandamentos não são importantes. Não é isso que eu estou a dizer. Mas agora, se calhar, eu posso ser um pouquinho mais ousado, baseado naquilo que Jesus falou. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora há algo que normalmente nos salta. Versículo 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes 2 mandamentos dependem todos os outros. Se não percebemos, entendemos estes 2 mandamentos, não vamos conseguir cumprir os outros? Não é isso que Jesus estava a dizer, mas talvez. Talvez esses 2 mandamentos estão a nos falar para ir além. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma
e de todo o teu pensamento. Qual é a quantidade? Tudo. É tudo. Então, aqui Jesus claramente está a dizer isso que estávamos a falar. Deixe de olhar para o 7. Deixe de colocar o número. Para de olhar para até onde eu vou. É tudo. Quanto? Tudo. Ok? Então, para nós conseguirmos cumprir os outros mandamentos, que é até um certo lugar, nós temos que olhar para a lei. Temos que ter essa noção e essa sensação de tudo. E o tudo hoje pode não ser o tudo amanhã. Não é algo finito. Não é algo que é quadrado, que está numa caixa. O meu tudo hoje, a minha força hoje, pode ser diferente amanhã. Que vai ser diferente daqui a 10 anos. Isso não interessa, mas é tudo. Agora, sem olhar para as nossas Bíblias, sem olhar para a Bíblia, hein? Faça as batotas, Peters. Diz-me lá, sabes decora esse primeiro mandamento? Amarás o Senhor. Repete, mais alto. Certo, pronto. Mais alguém que sabe decor? Sofia, está mais perto. Ai! Foi nada, já estava. Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, todo o teu entendimento e aquilo que o Peterson disse e toda a tua alma. Alguém mais sabe decor? Sabe decor, Bento? Sabe decor? Amarás o teu Deus como a ti mesmo, de todo o teu coração, de todo o teu coração. Amém. Alguém mais sabe mais completo? Ok, eu estava fazendo esse exercício porque é muito importante. Eu também dizia esse versículo decor, como vocês disseram, mas muitas vezes nós esquecemos algo muito importante. Também, mas aí já disse bem, mas eu normalmente fazia como o Peterson disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as forças e com todo o entendimento. E às vezes dizia: amarás o Senhor teu Deus de coração, com forças e com todo o entendimento. Então o Espírito Santo, quando preparava e quando lia esse versículo, fez-me olhar de uma maneira muito especial para o teu. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Começamos a falar o teu, mas depois o teu fica para trás. O que isso quer dizer, irmãos? Que quando eu leio esse versículo, amarei o Senhor meu Deus de todo o meu coração, a medida é o meu coração. Mas quando a Sofia lê, amarei o Senhor de todo o teu coração, a medida é o coração dela. E quando a Patrícia lê, com toda a tua força, deixou de ser a minha força, mas passou a ser a força da Patrícia. O que isso quer dizer? Que é algo alcançável. Que não precisamos ter medo. Não é, eu não tenho que amar com todo o coração do 7, mas com todo o meu coração. É algo que está acessível, que está diante de mim. É algo que eu consigo. Então eu não preciso ter medo. Eu não preciso olhar para Moisés e falar: ok, Moisés fez isso é poderoso. Mas agora e eu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força. A força de quem? De Moisés? Não, a tua. Lançamos fora todo medo, toda condenação. Nós às vezes pensamos que em colocar uma fasquia,
Às vezes pensamos em colocar um número e olharmos para a vida de Davi e falarmos, eu quero fazer exatamente como ele fez. Aquilo nos ajuda, mas aquilo muitas vezes nos paralisa, aquilo muitas vezes nos amedronta, aquilo muitas vezes traz condenação. Mas o que a palavra de Deus fala é que é a tua força, é o teu entendimento, é algo que está diante de ti hoje. O meu irmão pode estar, a força do meu irmão pode estar por aqui, e a minha pode estar por aqui. E o meu irmão pode estar a amar, a chegar aqui, e eu aqui. Mas eu posso chegar aqui e tá fazer com toda a minha força. E meu irmão pode chegar aqui e não fazer com toda a força dele. Não interessa a quantidade. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então temos que largar toda a condenação, toda a ideia que não é possível alcançarmos, toda a ideia que não é possível atingirmos, toda a ideia que não é possível irmos além. Porque o meu além pode ser diferente do teu além. Mas uma coisa é certa, o meu além está diante de mim e é alcançável, é possível. E é emocionante como o mandamento base é um mandamento base, mas muda cada vez que é lido. Quando um irmão lê, a tua força é a força daquele irmão. Quando outro irmão lê, muda para aquela outra força. Que cuidado, que amor, que toque. Amém? Então, em outras palavras, eu acho que isso é ser 70 vezes 7. Sabemos que tudo pode mudar. Obviamente que há mandamentos e que são claros e que nós vamos cumpri-lo. Mas Jesus estava a falar que esses dois, essa base, é a mais importante. Para nós conseguirmos fazer os outros. Sejamos 70 vezes 7. Esse é o meu desafio para nós hoje. Possamos tirar todo medo, toda limitação, e possamos olhar para o amor de Deus, olhar para esses dois mandamentos. E talvez essa seja a resposta. Talvez não temos olhado para esses dois mandamentos dessa maneira. Talvez não temos tido essa revelação. Já vamos falar sobre o segundo. Talvez seja essa a chave. Que ao mesmo tempo nos aproxima de Deus, mas ao mesmo tempo tira todo o peso. Liberta-nos. Faz-nos livres para amá-lo com todo o nosso coração. E se hoje amar com todo o nosso coração é chegar até aqui, estamos a cumprir, eu estou a amar com todo o meu coração. Já não há condenação. Está acessível. Está diante de nós. Amém? Não sejamos 7. Sejamos 70 vezes 7.